Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ele, um novo Peugeot 2008 na linha 2026. Novo entre aspas, porque você está vendo alguma mudança daí? Eu também não estou vendo nenhuma daqui, a não ser por uma que está aqui embaixo do capô. Vou te falar mais sobre isso, vou falar também sobre lista de equipamentos, enfim, tudo que muda agora que o 2008 tem o sistema MiHEV, Mild Hybrid, que você já conhece de Fiat Pulse e Fiat Fastback. Será que muda muita coisa? Será que agora ele engrena de vez no ranking de vendas? É o que eu vou tentar te contar depois da vinheta. Roda aí só com eles que estão tentando correr mais rápido do que os outros, Usain Bolt e Lewis Hamilton e Charles Leclerc de lá. Vai! A partir do dia 11 de setembro você já pode encontrar nas concessionárias Peugeot o 2008 e também o 208 que você vai ver em breve aqui neste canal, reformulado para a linha 2026. De cara aqui você não vai ver nenhuma diferença da linha 2025 para 2026 de frente, a não ser por um pequeno detalhe. Embora aqui os faróis continuem full LED, na versão Active de entrada os faróis deixam de ser de LED e passam a ser halógenos. Outra coisa também, as opções de cores estão mais enxutas agora para a linha 2008. Você não tem, por exemplo, mais aquele azul bonitão. Tá uma paleta um pouco mais tristonha, eu diria até, para uma marca que quer conversar com você, que gosta de design, que gosta de tecnologia, que gosta de coisas para frente. Poderia ter, por exemplo, aquele laranja da versão elétrica, poderia ter aquele azul, antigamente, da versão elétrica, e também aquele azul mais escuro da combustão, mas não temos. Temos uma paleta de cores mais enxuta. No mais, aqui no GT, tudo segue como sempre foi. Temos aqui câmeras 360, é o único 2008 que vai ter isso. Esses aqui, esses faróis aqui da GT são sim Full LED, com canhão, com a seta também. O DRL aqui em LED e essas partes em preto brilhante que acompanham a versão GT desde que ela foi lançada, desde que esse carro na verdade foi lançado há pouco mais de um ano. Vale lembrar também que embora a gente tenha aquela câmera no topo do para-brisas, ele continua não contemplando o ADAS, isso está restrito ao 2008 elétrico. Você não tem, por exemplo, aqui o radar do ACC, só o que você tem é o alerta de frenagem e a frenagem automática de emergência, além, por exemplo, aquela câmera faz leitura de placa, enfim, vou te falar mais de equipamentos lá dentro. Então é isso, para identificar o 2008, 2026, mais fácil se for na versão Active, porque ela passa a vir agora com um farol mais simples do que tinha até então. Vamos ver na lateral mudanças, se tivemos ou não. Bom, aqui você já deve imaginar que como o carro não muda de plataforma, nem necessariamente de geração, tudo segue rigorosamente o mesmo, e é exatamente isso que acontece. 4,30 metros de comprimento, 2,61 metros de entre-eixos, um entre-eixos bem bom assim para a categoria, né? Acima de 2,60 metros, lembrando, por exemplo, T-Cross 2,65 metros. Seguimos aqui com a carroceria Biton, no teto pintado de preto. Vale lembrar também que a versão intermediária, agora a Allure, também pode vir com o teto Biton. Teto Biton não, carroceria Biton, porque o teto tem um tom só. E no mais, tudo segue a mesma coisa, roda aro 17 eu gosto. Não é nem que eu gosto ou desgoste, mas aqui o fato é o pneu é um perfil 60, 215/60, e isso favorece um pouco na hora de você dirigir o carro, já já você vai ver como é que é, favorece você enfrentar um pouco mais buraqueira, emenda de asfalto, enfim, esqueça aquela pecha de que a suspensão dos Peugeot são um pouco mais frágeis, desde que a Stellantis assumiu o controle ali da Peugeot, essa questão da suspensão melhorou bastante, e no caso do 2008 é ainda melhor, justamente porque o perfil aqui do pneu 60 te ajuda a enfrentar a buraqueira sem grandes dificuldades. Todas as versões têm esse desenho de roda também, vale lembrar. O freio traseiro é a disco com acionamento eletrônico. Seguimos com alerta de ponto cego. Tem aqui um dos sensores já que você vê isso. Enfim, as dimensões seguem basicamente as mesmas. Será que na traseira tem mudança? Eu acho que você já sabe a resposta. Se você disse que não tem mudanças, você errou. Porque agora a gente tem a plaquinha Hybrid aqui, ó, da versão GT, que é a única que traz o sistema MiHEV por enquanto. Possivelmente todas as versões 1.0 turbo trarão o sistema MiHEV, né? O 2008 sempre tem motor 1.0 turbo, mas por enquanto apenas a GT traz esse sistema MiHEV e a plaquinha identificando está aqui o Hybrid escrito
na mesma fonte que está escrito aqui o 2008, né? Essa fonte um pouco mais itálica. Abrindo aqui o porta-malas, aí sim, em termos de estrutura, tudo segue rigorosamente o mesmo, com 419 litros, a gente tem um stepzinho aqui de uso temporário, enfim, tudo forradinho, como sempre foi, e o para-choque relativamente distante, relativamente não, bastante distante aqui da tampa do porta-malas para efetivamente te proteger de um choque. Sensores de estacionamento e essa parte aqui em black piano, em preto piano, que faz esse ornamento aqui com essas barras, com o teto, enfim, essa versão GT tem essa pegada um pouco mais esportiva dessa maneira. As lanternas também com aquele efeito LED bastante bonito, né? De noite fica bem legal isso aqui. E no mais é isso, já que a gente falou do sistema híbrido, vamos lá para debaixo do capô para a gente conversar a respeito dele, né? Afinal de contas, o que muda na mecânica do carro? Vamos lá então, abrir o capô e ver efetivamente, né, se a gente tem alguma mudança. Bom, o sistema, você sabe, a Peugeot compartilha com a Fiat, afinal estão todos debaixo do guarda-chuva Stellantis. É rigorosamente o mesmo que você tem no Fiat Pulse e também no Fiat Fastback. O motor aqui é o conhecido 1.0 turbo de 3 cilindros, da família Stellantis também. E o que você precisa entender é que esse sistema híbrido, ele não auxilia no desempenho do carro, não faz com que ele acelere mais rápido, não faz com que ele chegue a uma velocidade máxima mais alta. Afinal de contas, a gente tem aqui os mesmos 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina. O que acontece é, eles têm aqui uma que eles chamam de máquina elétrica, é um alternador um pouco mais potente que vai aliviar um pouco do funcionamento do próprio motor a combustão, a fim de que o carro fique um pouco mais econômico. Eu perguntei isso para eles na coletiva, porque eles deram apenas os números de consumo para a gente, dizendo que o carro está 10% mais econômico, segundo o PBEV, o Programa de Etiquetagem Veicular. E eu disse, vocês disseram só sobre número de consumo e número de desempenho. Não, o número de desempenho eles garantem que é basicamente o mesmo e frisaram que o carro está mais econômico sem perder desempenho. Isso por quê? Porque agora, com as normas de emissão cada vez mais restritivas do programa Mover, a gente sabe, tome por exemplo o Chevrolet Onix, que teve um período que ganhou injeção direta e ultrapassou 120 cavalos, agora voltou para menos de 120 cavalos, ou seja, as marcas estão às vezes tendo que diminuir um pouco a potência para pagar menos imposto, para poluir menos, enfim. A legislação brasileira vai avançando no sentido de ir em cima dos automóveis para poluírem menos, e o sistema MiREV é uma solução que favorece você não perder desempenho, né? No caso, manter as especificações aqui de potência e torque e ainda assim favorecer o consumo de combustível. Dessa maneira, o consumo, segundo eles, é 13,0, 13 redondo na cidade com gasolina, 13,7 na estrada, 9 km por litro de etanol na cidade, 9,6 na estrada. E o 0 a 100 em 9 segundos com gasolina, 8,6 com etanol. A transmissão segue CVT. Vale lembrar que esse sistema MiREV não faz, por exemplo, aquela função velejar, né, que você tem em alguns carros que são dupla embreagem, por exemplo, né? Então, ele não é capaz de mover o carro sozinho, apenas capaz de auxiliar o motor a combustão. Vamos ver como é que eu fico no banco de trás rapidinho, porque nada muda. Meu Deus, faz calor no Rio de Janeiro. Ó, aqui tudo segue como você já conhecia. O GT tem esse couro com essas costurinhas verdinhas. A altura para a cabeça é boa, embora a gente tenha o teto solar, não é tão prejudicado assim. Eu tenho quase 1,80 m, o banco está ajustado para eu dirigir. Ok, não é tão espaçoso quanto um HR-V, quanto um T-Cross, mas está longe de ser ruim também. É um espaço ok para um SUV compacto e você tem um bom acabamento até com acolchoado aqui atrás do apoio de braço para quem vai aqui atrás. O forro aqui pintado de preto favorece um pouco mais essa percepção de que é um carro um pouco mais premium. E você tem duas saídas aqui, uma USB convencional e outra USB-C, e não há saída de ventilação, por exemplo. É um item que você vai percebendo por que o 2008 tem um preço um pouquinho mais baixo do que os rivais, por exemplo. Embora ele tenha alguns refinamentos, você percebe algumas economias, como o fato, por exemplo, de você não ter regulagem de altura do cinto.
Mas alças temos aqui e também luzes de LED para leitura. Vamos ali para frente que eu já vou te mostrar sobre preços, listas de equipamentos e o que muda ali na frente. Antes de entrar, só mostrar para você que é aqui embaixo do banco do motorista que vai a bateria de íon de lítio. Lá embaixo do capô a bateria de chumbo e aqui a bateria de íon de lítio bem pequena, 0,15 kWh. Você percebe depois rodando com o carro que ela se carrega muito rapidamente, justamente por isso, né? Ela não é uma bateria muito grande. Está aqui embaixo do banco do motorista, não prejudicou a altura, a regulagem aqui. E um dado interessante também, segundo a Peugeot, esse sistema todo com a máquina elétrica que eles chamam lá, o super alternador no volante do motor, mais aqui a bateria, agregou 10 kg de peso extra para o carro. 10 kg num carro de quase 1.200 kg, como diriam os exercícios de física da sua apostila, pode considerar esse acréscimo desprezível. Vamos ver o que muda aqui por dentro agora. Muito bem, aqui por dentro agora vamos finalmente ligar o ar-condicionado porque faz calor, está marcando 34 graus lá fora. Bem, aqui por dentro, logicamente, a disposição de tudo segue a mesma coisa. A única exceção é que agora, tal como acontece, ou como aconteceu nos Fiat híbridos, o quadro de instrumentos reserva ali uma tela, uma página, né, entre as telas configuráveis para o sistema MiHev. Eu inclusive gostei aqui do grafismo, achei bem rápido o processamento, bem resoluto. Ele tem as barrinhas que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrinhas que vão indicando o carregamento, né, o nível de carga da bateria. E conforme você vai andando, enfim, tem uma fumacinha ali, ela fica verde, enfim. Depois com a gente rodando eu te conto como isso funciona, mas basicamente essa visão do painel de instrumentos com o grafismo da bateria é o que você mais tem de diferente aqui dentro. A não ser por outra coisa também, a central multimídia agora, ela tem um serviço conectado pelo app da Peugeot, você pode baixar um aplicativo e agora a multimídia conversa over the air, né? Conversa com o aplicativo e tem o botão de SOS aqui. Caso aconteça alguma coisa, você pode, pelo aplicativo, como a central multimídia é conectada ao celular, enfim, ela consegue dados, né? Consegue conversar com a internet e aí acionar o socorro e tudo mais. O teto segue aqui com a persiana manual, a abertura é elétrica. Vou abrir aqui só para você ver, ele não abre de tudo até lá atrás. Ó, isso é o máximo, mas já é um teto bem interessante, né? Um teto bem legal. Bom, as teclas aqui, como se fossem piano, estão aqui, e um detalhe interessante é que o botão do volume segue físico aqui, né? Isso aqui muita gente reclama, aliás, muita gente gosta que o carro tenha isso, e é o que acontece. Carregamento do celular por indução, entrada USB-C e USB-A e freio de estacionamento elétrico, né? Coisa que alguns rivais, como por exemplo o T-Cross, não oferece. O retrovisor não é eletrocrômico, mas as luzes aqui são de LED. Agora, já que a gente está apresentado aqui, deixa eu pegar para você os valores com relação às versões aqui da linha 2026 e 2008. Então a gente começa na versão Active, eu te falei, ela perdeu os faróis em LED, agora são faróis halógenos, 133.990. Aí a gente vai para a Allure, a intermediária, que já agrega faróis de LED, mas não os Full LED, os faróis de LED convencionais que você já tinha antes, 143.990. E aqui, ó, a Turbo GT, a GT híbrida no caso, 162.990, também conhecidos como 163 mil. Esses preços aqui são ofertas de lançamento, mas se você se lembra, quando a Peugeot lançou esse carro no ano passado, os preços de lançamento ficaram um bom tempo, então, da minha percepção, você não precisa correr necessariamente, esses preços não devem subir tão rapidamente. Esse carro foi lançado a 149.990 na época do lançamento, né? E agora, há um pouco mais de um ano, 162.990, perdão, um acréscimo aí de 13 mil reais. Agora, com relação aos equipamentos, a gente fica assim, então, aqui no 2008 GT. Ele tem os serviços conectados e também é o único que segue oferecendo o cluster em 3D. Um detalhe interessante, ou não tão interessante, é que a versão de entrada perdeu o painel digital. Outra coisa que a versão de entrada perdeu, farol de LED e o painel digital. Fica com um painel analógico agora,
Lembra que tinha um painel 2D digital? E esse é o 3D. Se você não se lembra, procure aqui no canal as versões, um review da versão Active do 2008. Aqui você tem bancos com revestimento sintético, os bancos traseiros bipartidos, 60-40, costuras em verde, os frisos cromados, os difusores de ar aqui, o interior escurecido dark, painel com revestimento carbon, isso não é fibra de carbono, mas imita, né? Quer imitar. Soleira da Peugeot em alumínio, tapetes GT bordados, painel de instrumentos em posição elevada, eles colocam isso aqui, e por fora adesivo esportivo na coluna C, antena de teto Shark, capa do retrovisor em preto brilhante, e agora a principal diferença é o Badge Hybrid Turbo. E as cores, como eu te falei, as cores ficaram mais tristonhas, apenas o preto, pérola negra, o branco nacré e o cinza selenium. Ficou tristonha, não ficou? Essa paleta de cores do 2008, eu achei que poderia ter mantido aí as cores mais vivas que você tinha até então. Mas, embora as cores tenham ficado tristonhas, só para voltar na lista de equipamentos aqui, todas seguem com essa multimídia de 10.3, embora apenas aqui na versão topo de linha você tenha os serviços conectados. A versão de entrada segue com freio de estacionamento eletrônico, câmera traseira, mais 6 alto-falantes, e a cor Selenium Grey também é uma novidade da paleta para todas as versões. Bem, aí, e no caso, a multimídia, não é que a multimídia, a tela aqui é de 3,5 polegadas, a telinha de TFT no centro do painel. Aí você vai para a Allure, que no caso aqui agora tem o que eles chamam de ADAS. Antes, esse ADAS, por que eu falo entre aspas? Justamente porque não tem o piloto automático adaptativo. A versão intermediária agora passa a ter ali o Driver Assist, que contempla o alerta de ponto cego também. E, por fim, aqui o 2008 GT é essa versão que eu estou te mostrando mais completa, que aí sim tem o pacote de segurança completo, com 6 airbags, alerta de colisão. Lá você entendeu, né? O ADAS que eles chamam é apenas alerta de ponto cego. E aqui é o pacote completo, que é 6 airbags, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente de farol alto, farol automático, o reconhecimento de placas, a correção de faixa e o detector de fadiga. Então, apenas para lembrar você que efetivamente o 2008 não tem o ACC. Estamos conversados? No mais, tudo rigorosamente o mesmo. Você tem aqui funções do carro, alerta de atenção ao volante, reconhecimento de velocidade, pode desligar e desligar. A central multimídia, a não ser pela nova conectividade, segue rigorosamente o mesmo. E aqui desse lado você tem como desligar a manutenção em faixa, tecla Sport, e é basicamente isso. Certo? Além, claro, de trocas sequenciais que você pode fazer aqui na alavanca. Estamos conversados então? Vamos ver como o 2008 híbrido se comporta nas ruas do belíssimo Rio de Janeiro, de 33 graus, que eu estou de calça jeans trabalhando. Bora! Bom, vamos lá, a bordo do Peugeot 2008 GT. Vou me ajustar aqui para dirigir. Lembrando, sempre importante que você deixe o banco mais baixo possível, porque o conceito aqui do iCockpit convém que você deixe a base aqui do volante, a base superior, né? Aqui mais para baixo, a base superior, eu inventei uma palavra agora, né? O topo do volante. Mais para baixo para você ver o painel ali. E a regulagem aqui, né, ó, de distância tem uma amplitude boa, e a de altura nem tem tanta assim, nem vai tão para cima, justamente que é para você não tampar a sua visão. Câmbio aqui em drive, lembrando que temos aletas para o volante. Deixa eu ajeitar esse retrovisor aqui. Os retrovisores eu acho eles até um pouco pequenos para o tamanho do carro, tá? Esse retrovisor aí que tá na Citroën, na Peugeot e na Citroën desde 2 a.C. Acho que eles podiam rever isso. Fiquei até feliz que a Volkswagen colocou outro retrovisor no Terra agora, que não é o mesmo do Polo, e enfim, o mesmo do T-Cross. Dá uma personalizada no carro, né? Uma identidade um pouco própria. Enfim, estou devaneando já, mas só para dizer para você que eu acho os retrovisores aqui um pouco pequenos. Bem, o sistema MiHev, como eu falei para você lá fora, está disponível apenas na versão GT.
a nossa topo de linha aqui para o 2008, que ali na casa dos 160 mil reais tem preço de versões não topo de linha, né? De versões intermediárias aí de rivais, como o T-Cross, o Tracker, o Creta. Ou seja, é um carro que quando você coloca na ponta do lápis, realmente ele tem um bom custo-benefício, né? Especialmente até pensando em porta-malas, no porte. O design é subjetivo, né? Mas não dá para negar que o carro é bonito também. Mas, de toda maneira, não está exatamente assim vendendo muitas unidades, né? O 2008, convenhamos, todo mundo esperava que fosse vender um pouquinho melhor do que está vendendo. Mas, como o nosso contato é breve, convém prestar atenção aqui, mais do que nas análises mercadológicas, em como o carro se comporta. Eu já mudei aqui o visor, está na função de energia, inclusive eu gostei bastante desse gráfico aqui. Perceba até, acho que nessa câmera dá para você ver como a bateria está bem carregada ali, né? Ou seja, aqui, ó. Vamos colocar aqui no Waze não, no nosso Maps, no nosso trajeto aqui do test drive que propuseram pra gente. Opa, aqui é 50 por hora. Vale lembrar que essa versão GT tem aqui a câmera que faz leitura de placa. Ou seja, o 2008 aqui MiHev, que é o GT, como eu estava te dizendo, tem aqui o visorzinho que vai mostrando, né, te fazendo entender. E esse 30 aí tá pagando 2 IPVA, né? Ocupando 2 faixas, ele não sabe que faixa que ele fica. Voltando, tem o visorzinho e eu queria te falar justamente por essa câmera, você deve ver que ele está indicando aqui, ó, que ele está quase plenamente carregado. A bateria é bastante pequena, né? Não é uma bateria difícil de carregar. Se você pegar um longo trecho de descida, ele já carrega. Num Corolla Cross, por exemplo, num Corolla híbrido, tem baterias maiores aí, de mais de 1 kWh. Isso já não é difícil de acontecer, né? De carregar a bateria muito rapidamente. Aqui com essa bateria menor ainda, isso acontece muito rapidamente. E vale salientar, você deve ter, se você não viu, sugiro que você vá ler uma reportagem muito boa que a Quatro Rodas fez. Eles estão com o Pulse agora, o híbrido, né, do longa duração. Fizeram uma reportagem mostrando como o sistema estava funcionando de maneira intermitente e o que descobriu-se, chegou-se à conclusão de que para que o sistema MiHev efetivamente ajudasse o motor a combustão, a bateria de chumbo que está lá embaixo do capô precisava estar com uma carga boa também, né? Então, quem fazia percursos pequenos, por exemplo, o carro dormia e aí o cara já ligava o carro de manhã, já consumia um pouco da bateria, embora essa aqui ajude, né, na hora de ligar o motor. E aí o que acontecia é que muitas vezes, que isso, não vou conseguir virar aqui, impossível virar aqui, vamos ter que virar no próximo. Acontecia que se a bateria de chumbo não estivesse com uma carga ideal, o sistema MiHev como um todo não funcionava, porque precisava que ambas conversassem, né? Não é a atuação isolada dessa de íon de lítio que está aqui embaixo do banco do motorista. Bem, de toda maneira, obviamente, isso repercutiu, a reportagem lá da Quatro Rodas, a Stellantis disse que fez ajustes para que isso não acontecesse, e eu acredito que aqui nos Peugeot esse problema não deve existir, afinal de contas, esse sistema já está aí há 1 ano rodando, mais até, né? 1 ano rodando aí nos Fiat também. Porém, o que dá para dizer é, você não vai notar muita diferença no comportamento de um carro e de outro. Eles alegam uma economia de 30% não, perdão, 10%, é que eu vi aqui 30 minutos para o destino que a gente tem que ir, e eu cometi esse ato falho. 10% de economia. Outra coisa também é que esse super alternador agregou a possibilidade agora de você ter sistema start-stop no Peugeot 2008, que você não tinha anteriormente. O sistema start-stop sempre me incomodou um pouco o funcionamento. No Peugeot 208, que andei
exatamente hoje, mas você vai ver o vídeo em breve, me incomodou um pouco a suavidade do start-stop. Eu confesso que esperava um ligar e desligar do motor um pouco mais suave. Aqui ainda o motor não desligou, porque eu não precisei parar em função do trânsito, mas assim que desligar eu vou tentar trazer essa impressão. Aliás, é a primeira impressão mesmo. Eu liguei a câmera para gravar e já saí dirigindo o carro, eu não dirigi o carro antes. E justamente por não ter dirigido o carro antes, eu te garanto que você pode até sentir diferença no sistema híbrido aqui, né? Na questão do desempenho. Justamente porque, embora eles digam que não haja diferença de desempenho, eles fizeram questão, aliás eu perguntei isso na coletiva, mas afinal, tem diferença de desempenho? Não tem. Disseram, olha, não tem, porém também não há perda. O único ganho é na eficiência energética. E é justamente isso que esse sistema híbrido vem fazer, especialmente agora que as regras de consumo, de emissões do programa Mover começam a efetivamente cobrar que a indústria faça um pouco, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, vamos pegar o Chevrolet Onix de exemplo. Você deve lembrar, a Chevrolet chegou a colocar injeção direta no carro, o carro ganhou potência, foi a mais de 120 cavalos, né? 121, salvo engano, você provavelmente, eu lembro que era mais de 120 cavalos, mas aí a Chevrolet precisou recuar e tirar um pouco da potência do carro. Então o Onix teve aí um breve período um pouco mais potente e agora voltou justamente para atender normas de emissões. Então o que eles disseram para a gente? Olha, a gente não estamos entregando mais desempenho para o cliente, no entanto não estamos retirando também, estamos entregando aquilo que o sistema se propõe, eficiência energética. Logicamente aqui eu estou num trecho plano, inclusive até o gráfico é muito inteligente, eu gostei desse gráfico aqui porque ele é bem educativo, bem nítido. Nesse iCockpit 3D, vale lembrar, a versão GT, além de ser a única, pode entrar querido, além de ser a única com sistema híbrido leve, é também a única que vai ter esse iCockpit 3D, ou seja, ele é muito inteligente porque eu gostei do grafismo e ele te mostra exatamente em que momento, ele é rápido no processamento da informação, ele te mostra a hora que está carregando, ele te mostra quando está neutro, quando o sistema elétrico não está ajudando, a fumacinha fica azul. Ele faz uma fumacinha azul quando o sistema elétrico está ajudando o motor a combustão. E é justamente isso, é uma ajuda ao motor a combustão, segundo o PBEV, pode garantir aí uma economia de 10% no consumo de combustível. Então, num período de 1.000 quilômetros, possivelmente você vai conseguir rodar 1.000 quilômetros com o carro sem sistema MIHEV, 1.100 quilômetros aqui com o carro com o sistema MIHEV. É importante dizer justamente isso, né, que o Peugeot 2008 só existe conversão com motor 1.0 turbo. Curioso, né, porque geralmente você tem o T-Cross tem 2 opções de motorização, o Tracker tem 2, o HR-V tem 2, o Creta tem 2, o Renegade tinha 2, né, antigamente tinha o diesel, no entanto agora é só 1.3 turbo, então cabe salientar isso também, né, o Peugeot 2008 só 1.0 turbo, por isso mesmo ele custa um pouco menos na média que os rivais, e a lista de equipamentos, embora você tenha, eu não gostei que eles tenham retirado o farol de LED da versão Active, é um farol halógeno agora, mas aqui na GT, por exemplo, o acréscimo de preço não foi tão grande assim, e você leva o sistema MIHEV e também novas tecnologias, como por exemplo aqui a central multimídia conectada, né? Você pode baixar o aplicativo, ver onde o carro está, pedir SOS, enfim. E de uma maneira geral, o 2008 agrada demais de dirigir, não dá para negar isso. É um SUV de uma posição de dirigir muito boa, você não se senta mais alto, você pode até sentar, né? Ele tem uma regulagem bem ampla aqui. Eu me lembro que eu fui no lançamento desse carro em Maceió, em 2024, ano passado, e eles na apresentação técnica do produto disseram, é a maior altura aqui do ponto H da categoria, e de fato é mesmo, né? A amplitude que é possível fazer aqui é bastante interessante. Então, desde lá do lançamento, o carro despertou bastante interesse pelo design, pela lista de equipamentos. Não necessariamente engrenou em vendas, mas não dá para dizer que o 2008 é um carro ruim de dirigir, muito longe disso, ao contrário,
É um carro muito gostoso de andar. Obviamente não vai ter o desempenho de um T-Cross 1.4, de um HR-V 1.5, eu diria até de um Tracker 1.2, vai ter um desempenho semelhante aí dos rivais 1.0 turbo, mas tem uma lista de equipamentos bastante interessante. Vocês não vão parar no vermelho, gente? É assim que funciona? É assim que funciona aqui no Rio? Bom, parei. E tem... sistema Start-Stop. É bom a gente até... Lembrei disso. Eu vou voltar no raciocínio da lista de equipamentos. Senti um pouco mais suave aqui no 2008, viu? É um Start-Stop um pouco mais suave do que eu senti lá. Talvez um pouco de cochinização do motor, diferente. Mas deu para perceber que é um funcionamento um pouco mais suave. Vale lembrar que esse sistema aqui não faz o velejar, não faz o roda livre. E aí, por exemplo, se eu dou pé, a fumacinha fica branca, que é só o motor a gasolina está atuando. Aqui está verdinho, porque eu estou freando e está carregando. E aí, quando eu dou o pé de leve no acelerador, quer ver? Em baixas velocidades aqui, olha lá, fumacinha azul, até o fluxo da fumacinha vira outro. É o sistema elétrico atuando, ajudando o motor a combustão. Mas só para concluir o raciocínio de lista de equipamentos, é uma lista bem boa, né? Bancos de couro, 6 airbags, teto solar, que inclusive pode abrir, não vou abrir aqui agora porque senão vai fazer barulho de vento. Ele não tem piloto automático adaptativo, por exemplo, mas tem farol full LED, tem farol automático, o carregador de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico, coisa que muito rival não tem também, custa mais caro que ele. Mas, voltando aqui para o sistema híbrido, quando eu fiquei com o fastback híbrido, que eu fiquei algum tempo rodando por caminhos que eram do meu conhecimento, deu para notar que, mas nessa subida, que tem uma subida lá perto de casa, que eu falava, nossa, mas nessa subida o carro está mais esperto. Então é nesses momentos que o carro precisa um pouquinho mais de força, que em trajetos que você está habituado, pode ser mesmo que você sinta uma ajuda no desempenho. No entanto, a promessa não é justamente favorecer o desempenho, e sim garantir um pouco mais de economia de combustível e, sobretudo, atender normas de emissões de poluentes, que a gente sabe, o programa Mover, a questão da eficiência energética está ganhando proporções aí quando a gente fala da composição de carga tributária e preço final do carro, né? Vale lembrar, tudo segue basicamente o mesmo, né? Então a gente não tem uma calibração especial de suspensão. Eles disseram que esse sistema agrega 10 kg de peso aqui ao carro, então basicamente, se você esqueceu quase que uma mochila aqui, talvez é a diferença de peso. Então, quer dizer, chega a ser desprezível para a massa do carro, né? Como diriam os exercícios de física do seu vestibular, considere desprezível. Então, assim, é mais efetivamente para atender uma norma de emissões que vai te trazer, em São Paulo, por exemplo, um benefício como estar ausente do rodízio, né? Estar isento, aliás. Estar isento do rodízio. A gente sabe, o rodízio atualmente é muito correlacionado atualmente na cabeça das pessoas com nível de trânsito, acomodação do trânsito, mas na concepção original do rodízio, o rodízio foi criado em São Paulo para favorecer a poluição do ar, tentar deixar o ar menos poluente. A gente sabe, década de 90, os carros poluíam muito mais. Atualmente o rodízio é sim utilizado pela prefeitura até como manejo do trânsito, né? Inclusive na pandemia, quando havia mais restrições de circulação, o rodízio chegou a ser dia sim, dia não, em São Paulo, né? Para você que não sabe o que é rodízio, é aquela restrição de circulação que existe em São Paulo. Dependendo do final da sua placa, você não pode rodar das 7 da manhã às 10 da manhã, posteriormente das 5 da tarde às 8 da noite. Otherwise, caso contrário, você toma multa. Vamos ver se vai entrar o start-stop aqui novamente. Vou até frear o carro de propósito. A bateria está plenamente carregada. É um pouco mais suave que no 208. É um start-stop que não te irrita tanto e vale salientar, não há como desligar esse start-stop. Bem, a gente já conversou aqui um pouco, já te contei detalhes aqui do 2008.
Os predicados continuam os mesmos e agregou-se agora o fato de que você pode ter um carro um pouco mais econômico, 10% mais econômico. Novamente, estou andando aqui num trecho plano, num trecho que eu não conheço, então não dá para dizer exatamente, olha, poxa, eu percebi que o carro ficou um pouquinho mais agradável nesse punch aqui, em função dessa subida. Enfim, eu acho que talvez o cliente mais desavisado nem vá perceber diferença de desempenho, embora na minha convivência com o Fastback, que eu fiquei um pouco mais de tempo, eu digo a vocês, em algumas situações dava para perceber, opa, o Fastback não tinha essa pegada aqui nessa subidinha e tal. Então, logicamente que essa ajudinha do sistema elétrico vai favorecer o desempenho em alguma situação ali, né, pontual, mas a função é majoritariamente o consumo de combustível. Bem, agora o trânsito, não sei o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa aí, vamos pegar o retorno, vou até colocar novamente aqui para a gente retornar. Vamos voltar lá para o nosso QGzinho, e aí a gente bate um papo lá fora sobre o que você deve considerar, né, na hora de colocar um SUV compacto na sua garagem. E vale dizer, essa tecnologia híbrida leve você deve ver com alguma frequência a mais agora na indústria, muito em função da legislação que, novamente, está obrigando motores a poluírem menos. E eles deram até uma cutucadinha ali quando eu perguntei, mas e a questão do desempenho? Eles falaram, olha, o nosso carro não apenas é mais eficiente, né, em termos de consumo de combustível, como nós não tiramos o desempenho do carro para fazê-lo atender normas, né? O que tem acontecido com alguma frequência aí com carros dessa categoria. E no mais, o 2008 segue o SUV compacto agradável que sempre foi. Bonito por fora, boa posição de dirigir. Vamos ver se agora na linha 2026 eles conseguem, quem sabe, esse chamariz do sistema MiHev, né? Dependendo da comunicação que a marca fizer, quem sabe atrai novos compradores, porque efetivamente se você pega as vendas do 2008, acho que todo mundo concordava não, né? Todo mundo talvez esperava que o carro fosse vender um pouquinho mais, porque é um bom carro. É um bom carro, tem uma lista de equipamentos boa, tem um comportamento dinâmico bem bom. Tudo bem, pegamos só asfalto liso aqui, mas a suspensão continua com aquele tratamento Stellantis de ser, né, betim da coisa, de esqueça que a suspensão de Peugeot é um pouco mais frágil. Não, nada disso. Inclusive o carro tem pneu até mais balãozão lá fora. É um carro que é bem confortável até de rodar em ruas mais esburacadas. Mas é isso. Aqui foi um contato bastante breve. Estamos no evento do lançamento do carro. Outros colegas precisam dirigi-lo também. E o trânsito agora parou de vez e eu tenho que voltar para lá. Certo? Então, vamos encostar novamente no nosso QG e ver o que você pode fazer aí pensando nos valores, ou melhor ainda, no valor cobrado aqui pelo 2008 GT, a versão topo de linha, a única por enquanto que tem o sistema MiHev. Mas é isso, não deve tardar para que todos os 1.0 turbo tenham essa mesma configuração MiHev. Vamos voltar lá e fechar esse raciocínio. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, o 2008 segue um carro muito prazeroso de dirigir e a gente sabe a inflacionada de preço que os SUVs compactos tiveram aí de 2, 3, 1 ano para cá, né? E se você comparar na média, o 2008 segue com preços até bastante competitivos no segmento, afinal de contas, a versão topo de linha aqui, com teto solar, com assistência à condução, enfim, tem preço semelhante a versões intermediárias, como por exemplo do Volkswagen T-Cross. O sistema híbrido leve, você precisa entender que ele não vai te entregar muito mais desempenho do que um sistema efetivamente HEV ou PHEV, o híbrido plug-in ou o híbrido pleno. Mas já é um bom início aí para você pensar em eletrificação, inclusive porque você tem benefícios aí, como por exemplo a isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Por enquanto é apenas na versão GT de mais de 160 mil reais. Mas eu digo a você, esse carro aqui continua sendo um dos melhores custos-benefícios que você pode ter na categoria, especialmente com o plano de revisões também que a rede Peugeot oferece para você.
Não tenho bola de cristal para dizer se ele vai vender muito mais do que ele segue vendendo. Mas eu ouso dizer que esse carro está sendo injustiçado porque ele merecia mais unidades mensais do que está vendendo. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, siga-nos nas redes sociais, fiquem ligadinhos, essa semana tem uma tonelada de vídeos de lançamentos para você assistir, em breve voltamos com o 208 Me Have também. Forte abraço, cuidem-se muito bem.